Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, então, você, querido internauta, querido espectador da gente aqui no Facebook, aqui espectador do Instagram, o pessoal que está vendo no YouTube a gravação dessa live, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Dr. Insulina. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Ronaldo, sou médico residente em endocrinologia, tenho diabetes há mais de 27 anos e hoje a gente vai ter um tema bastante diferenciado. Suas perguntas e respostas que vocês têm mandado por muito e muito tempo na live e que normalmente a gente não consegue tempo suficiente para responder, serão respondidas hoje. Se você acha muito esquisito que parece que eu nunca falo olhando para a câmera, é porque muito provavelmente eu estou falando aqui nessa câmera para o Facebook e nessa câmera aqui para o Instagram. Você deve ter percebido também que aconteceu um acidente com o barbeador, então eu estou sem barba. Mas não tem problema, a barba cresce diferentemente do meu cabelo. Acontece, gente. Então, vamos lá, vamos ver as questões que vocês mandaram pra gente. Vocês mandaram um monte de questões. E a gente tem um bocado de coisa para falar com vocês. Inicialmente o pessoal pediu pra gente fazer uma live sobre diabetes e dieta low carb. A gente já falou um pouquinho em relação a isso, mas a gente repete. No momento, a gente não tem evidência suficiente para você recomendar a dieta low carb para quem tem diabetes. Além do mais, a dieta de quem tem diabetes já é baixa em carboidrato, então já é uma dieta abaixo de 200 gramas de carboidrato por dia. Os trabalhos que tem mostrando benefícios, eles têm bastante viés de confirmação, a gente tem nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes falando pra gente não indicar, ou seja, se você tem alguém que está indicando dieta low carb, a pessoa está fazendo isso por sua própria conta e risco, tá? Não é recomendado e a gente também não recomenda. A Cláudia, a Claudiane Emanuela mandou pra gente, pode usar bebida alcoólica? Bom, se você usar a vodka, por exemplo, para limpar, via de regra, é o equivalente àquele álcool 45 graus, mas tenho certeza que não foi essa a sua pergunta. Se quem tem diabetes pode tomar bebida alcoólica, de maneira geral, pode, mas a gente tem que aprender como tomar bebida alcoólica. A gente tem que limitar isso a coisa de uma dose, né, por semana, se você for mulher, tem diabetes, e 2 doses no máximo se você é homem e tem diabetes, tá? Lembrando que uma dose equivale aí a uma latinha de cerveja ou uma dose pequena de destilado. Não é para encher a cara, não é para meter o pé na jaca. Isso não é só você que tem diabetes, é para todo mundo, não é para a gente meter o pé na jaca. Lembrar de não esquecer de fazer sua glicemia, especialmente antes, para você saber eventualmente o que está acontecendo, depois de algumas horas e muito especialmente antes de dormir no dia que você tiver bebido e no dia seguinte, uma vez que a hipoglicemia, que é ocasionada pelo álcool, pode se perpetuar por algumas horas. Por que acontece essa hipoglicemia? Basicamente porque o metabolismo hepático é travado. O álcool é metabolizado mais ou menos na mesma parte ali que a glicose é produzida no fígado. Então você meio que trava esse mecanismo. E aí o que acontece? Normalmente você tem ou a medicação oral ou a insulina que você aplicou ainda agindo. Isso pode te levar a uma hipoglicemia. Então, obviamente, você também não quer beber em jejum, concorda? Ninguém quer isso, especialmente porque a ressaca no dia seguinte vai ser ruim. Então não se esqueça, se você for beber, limite aí a 1 dose se você for mulher, 2 doses se você for homem, meça a sua glicemia e coma junto. Isso vai te deixar bem mais tranquilo. Logicamente, converse com o seu médico para ele saber como te ajudar em relação a isso. Pessoal que entrou na live, meu pai entrou na live, o Dr. Igor Cisco, não, na verdade o Drigo Cisco entrou aqui com a gente. A Rami Gemais está aqui com a gente também, a Joyce Frota, o Nick Prado. Sejam muito bem-vindos à nossa live, continuem aqui com a gente. A Tânia Chaves, que está sempre com a gente, figurinha carimbada. Sejam muito bem-vindos, façam-se em casa. Quais exames o médico deve pedir na primeira consulta de um recém-diagnosticado com DM2? A gente já fez uma live especificamente sobre isso, sobre quais remédios são necessários anualmente. É exatamente os mesmos exames. Então, a gente vai pedir hemoglobina glicada, a gente vai pedir glicemia de jejum, vai pedir eletrocardiograma, perfil de colesterol, triglicérides, a gente vai pedir ureia, creatinina, microalbuminúria para ver como é que estão os rins, um hemograma, sódio, potássio. A gente vai pedir também um pouquinho de função hepática, especialmente porque quem tem diabetes tipo 2 pode ter esteatose hepática.
Então, não se assuste se de repente seu médico também pedir um ultrassom de abdômen. Via de regra, a gente pode pedir também peptídeo C e anticorpos. Por quê? Especialmente porque nem sempre a pessoa tem diabetes tipo 2. E aí a gente quer discriminar se é de repente um diabetes LADA, né? Então um diabetes tipo 1 que vai surgindo aos pouquinhos, demora mais tempo para se desenvolver, ou um diabetes tipo 2 mesmo. O peptídeo C vai mostrar se a gente ainda tem produção de insulina e os anticorpos se esse diabetes é um diabetes autoimune. Beleza? Gestantes podem usar bomba de insulina? Podem, inclusive uma das indicações claras de insulina. Uma mulher que tem diabetes tipo 1 e quer gestar. Então, isso ajuda bastante a mulher a compensar sua glicose e ter uma gestação mais tranquila. Então, muitas vezes, quando a mulher quer engravidar, a gente pede bomba de insulina. Se ela já está, por exemplo, fazendo basal bolo, seja com insulina ultralenta, NPH, insulina ultra rápida, e a gente pode pedir sim. É bem interessante. Agora, diabetes gestacional, poder usar bomba de insulina? Até pode. Só tem um grande problema nisso. O diabetes gestacional, via de regra, é um diabetes com tempo de validade. Então, não valeria a pena você colocar a bomba de insulina. Mas poder pode. A gente só não costuma usar justamente por esse tempo de validade aí dos 9 meses. Ó, o Drigo falou pra gente que tava sem áudio. Provavelmente você esqueceu de ativar o áudio aí da live, mas parece que já resolveu. Seja bem-vinda, Nicole, nossa enfermeira que tá aqui também, participando da nossa live, sempre tá participando. Mulheres podem adquirir diabetes durante a gestação? Sim, a gente também já fez uma live explicando isso. Na verdade, foi a live anterior que a gente deu lá na Escola Paulista com o pessoal da Escola de Enfermagem da USP, e que a gente falou um pouquinho de diabetes gestacional. Por conta, especialmente, do lactogênio placentário, aquele outro hormônio que é produzido especificamente pela placenta, a mulher pode desenvolver diabetes durante a gestação. E, logicamente, isso vai acontecer nesse período, né? Normalmente entre a 24ª e a 28ª semana da gestação, a glicose da gestante aumenta e a gente tem aí o diabetes gestacional. Para mais informações, dá uma olhadinha na live, ela está bem completa. Diabetes é hereditário? Toda a minha família tem. Veja bem, a gente sabe que diabetes tipo 2 tem uma influência grande genética, mas não é apenas e tão somente os genes que vão influenciar. A gente tem muito do ambiente. Então, se você está num ambiente obesogênico, diabetogênico, ou seja, em que você está tendo escolhas alimentares que não são as mais saudáveis, um ambiente que te propicia ficar no sedentarismo e ficar sentado o tempo todo, muito provavelmente você vai demonstrar esse potencial genético e desenvolver diabetes. Diabetes tipo 1 tem menos influência genética. É principalmente uma doença autoimune, é azar na vida. E não tem exatamente como a gente prevenir, pelo menos até onde a gente sabe hoje. Agora, tem alguns tipos de diabetes que são especificamente genéticos, que são diabetes MOD, Monogenic Diabetes, que são aqueles diabetes que, de maneira geral, são falhas genéticas, né? São alterações genéticas que já nascem com a pessoa. É muito difícil que apareça esse tipo de falha genética ao longo da vida. E a pessoa tem diabetes por conta disso. Se você quer saber mais sobre diabetes MOD, dá uma olhada na nossa live anterior que a gente explicou um pouquinho sobre isso. A Joyce mandou aqui pra gente. Quem sofre de aborto retido, coração do bebê está sem batimentos, a diabetes influenciou nessa perda? Não sei dizer. Tá? Esse tipo de dúvida é muito específico, eu não sei dizer. A gente sabe que um diabetes descompensado pode sim aumentar o risco de abortamento na gestante. Mas dizer se aquele caso específico foi responsável, né? Não sei, não tem como a gente saber. Tá? Pode ter sido, pode não ter sido, mas não dá para saber. Não dá para dizer. Amanda mandou aqui pra gente. Tem algum remédio para diabetes que auxilia no emagrecimento? E a resposta é sim! Se você assistiu às nossas lives anteriores, você sabe que existem pelo menos dois remédios para o diabetes, dois tipos de remédio, duas classes de remédio para o diabetes que ajudam a emagrecer. Os primeiros são os inibidores de SGLT2, que eles ajudam numa perda de peso aí, um pouquinho, é pequena, mas ajuda.
que são aqueles glicosúricos. Então a pessoa vai literalmente perder glicose pelo xixi. E isso faz com que você perca caloria, entre outras coisas, você emagrece. Lembrando, pessoas que não têm diabetes, não faz sentido usar essa medicação, porque não tem essa super expressão do receptor SGLT2, que é o responsável pela perda da glicose, né? E a outra medicação, que inclusive tem alguns representantes licenciados para a perda de peso, são os análogos do GLP-1, que é né, o Saxenda ou Victoza, né? O Saxenda é o liberado para perda de peso. A gente tem a semaglutida, o Ozempic, a gente tem a dulaglutida, que é o Trulicity, e eles ajudam bastante na perda de peso. São injetáveis até o momento. O Ribelsus, que é a semaglutida versão comprimido, vai ser lançada muito em breve, mas por enquanto é só injetável. A Jessi Germana entrou aqui com a gente. A Rosemary Barreto, seja muito bem-vinda. O Marco Amaro também. Deixa eu aproveitar e beber uma aguinha. Não se esqueçam, bebam água. Beber água é muito importante. Ainda mais se você, como eu, fala o tempo todo. Vamos dar uma olhadinha nas outras perguntas que vocês fizeram pra gente. Se vocês quiserem lembrar alguma pergunta, mandem no chat, porque a gente está respondendo ao vivo também. Como maneirar a vontade de comer doces? Tá, essa é uma pergunta bastante filosófica. Especialmente porque a gente tem que lembrar uma coisa, a gente não nasceu aprendendo a comer doce. Isso foi um hábito desenvolvido. Então, também, por ser um hábito desenvolvido, a gente pode desenvolver esse hábito, a gente pode esquecer. A gente tem que entender o porquê você quer comer doces, por exemplo. Pode ser que, eventualmente, você tenha um componente aí de compulsão alimentar em cima disso. Pode ser que a gente tenha um componente de hipoglicemia mais importante, por isso você sente aquela vontade de comer doce. A gente tem que avaliar isso com bastante cuidado. Tem alguns antidepressivos que a gente pode usar, que reduzem essa questão da compulsão alimentar, que reduzem toda a parte da fome excessiva, né? E, logicamente, se a sua glicemia está descompensada, a hiperglicemia causa fome. E fome, você vai querer comer o quê? Carboidrato. Porque carboidrato ativa o centro do prazer no cérebro e você vai achar que é super gostoso. E, na verdade, é mesmo. É isso que causa essa sensação boa quando a gente come carboidrato. Da mesma forma, então, que você aprendeu a comer doces, você tem que passar com uma nutricionista para ela ajudar a adequar a sua dieta. O seu médico tem que dar uma olhada nessa questão de compulsão alimentar, tá? Então, é importante prestar atenção nisso. Você, profissional de saúde, que está de olho na nossa live, tem que ficar esperto em relação a isso. Diabetes, saúde mental, tá tão interligado, não dá pra gente deixar de lado, né? E olha só, era só para comer doces. Importante dizer que aquelas coisas, picolinato de cromo, ai meu Deus, a gente vai ter que colocar, né, coisa pro doce ficar com um gosto ruim. Não, gente, não faz sentido, porque a pessoa vai desviar isso para alguma outra causa. A gente sabe de muita gente, por exemplo, que para de fumar e começa a comer, ou para de fumar e começa a jogar, desvia esse tipo de compulsão para alguma outra coisa. A gente tem que resolver a compulsão, não bloquear, certo? Pessoal que entrou aí, Blue Suicide, be welcome. A Camila Kawaguchi agora tá com a gente, a Cíntia Martins, o Luiz Fuzetti, a Nea Alves sempre tá aqui com a gente, Maria Gabriela, sejam muito bem-vindos, pessoal. Eleonora, seja bem-vinda aqui à nossa live. Sempre é um prazer fazer live para vocês, pessoal. A gente deu umas perdidinhas, é porque a nossa live anterior começou mais tarde, já que era uma aula para faculdade, então a gente teve que respeitar um pouquinho o horário deles. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas nossas próximas perguntas. Hoje a nossa live está sendo de perguntas e respostas. Então, se você tem aquela dúvida sobre diabetes que até agora ninguém conseguiu te responder, manda pra gente, manda aí no chat. A gente tá trocando uma ideia, aproveitando, falando um pouquinho sobre esses temas que normalmente a gente não tem muito tempo de falar. A Lia mandou aqui pra gente. Tenho diabetes há 24 anos. Meu peptídeo, eu imagino que seja o peptídeo C, aumentou de 0,6 para 1,08 depois de uma dieta. Pode acontecer? Tá. Pode. Então vamos entender um pouquinho o que é o peptídeo C. O peptídeo C, ele é meio que o lixinho da insulina. Quando a insulina é produzida no organismo,
ela não sai do pâncreas sozinha, só a insulina. Ela sai na forma de pró-insulina. E já fora do pâncreas, ela é cortada. E aí ela vira a insulina e ela vira o peptídeo C. Por que ele chama peptídeo C? Porque ele é um peptídeo de conexão das cadeias de insulina. E justamente por isso ele é secretado numa relação de 1 para 1. Então, para cada molécula de insulina jogada no plasma sanguíneo, a gente tem uma molécula aí de peptídeo C. É o que a gente chama de secreção equimolar. E aí, se a gente quer dosar a produção de insulina, a gente sabe que a insulina no plasma ela dura muito pouco, em 15 minutos acabou. Já o peptídeo C, ele dura bastante tempo. Então, se eu quero ver se você está produzindo insulina, eu posso pedir o peptídeo C. Uma vez que você não esteja no que a gente chama de glicotoxicidade, ou seja, com uma glicemia acima de 250, uma hemoglobina glicada maior do que 9, 10, esse peptídeo C pode ser considerado fidedigno da sua produção de insulina. Ou seja, se ele vier positivo, você ainda está produzindo insulina. Se ele vier negativo, você não tem mais produção de insulina. Então, o que pode ter acontecido no caso da Lia, que contou pra gente aí? Provavelmente ela tem diabetes tipo 2, e né, naquele momento ela estava numa glicotoxicidade, tá? Fez essa dieta e acabou aumentando aí para 1,08, que ainda assim é um valor baixinho, tá? Mas a gente sabe que peptídeo C maior que meio é um valor positivo. E pode ter sido isso que aconteceu. Não dá para dizer muito mais do que isso sem entender qual é o tipo de diabetes, o que estava usando de medicamento, entendeu? É bem complicado a gente responder esse tipo de coisa. Mas entender que o seu peptídeo C pode aumentar caso você tenha diabetes tipo 2 e apresente alguma flutuação na glicose é importante. Lembra, o peptídeo C ele é um marcador da produção de insulina. Hoje a gente está respondendo aqui perguntas e respostas. Das nossas magníficas perguntas que a gente tinha na live, a gente já respondeu, certo? O que mais que vocês têm aí? O pessoal que tá pedindo para participar da live, a gente não faz isso, tá? Essas lives com convidados elas são diferentes, então não precisa pedir que eu não vou aceitar. Vamos ver o que mais temos aqui por enquanto para a nossa live. Pessoal que tá aqui no Facebook, tá contando um monte de coisa aqui. Vamos com calma que as perguntas do pessoal do Facebook vêm agora. Então, primeiro, o Jonas Thiago, seja muito bem-vindo à nossa live. A Lia Domingues, a Maria Antônia, a gente vai responder as perguntas de vocês. Não se preocupem, é verdade. Graças a vocês e seus vídeos, ontem falei com o médico na UBS, que passo a conseguir com que ele me passasse um remédio para as dores neuropáticas que tenho nos pés. Ainda bem, porque neuropatia diabética é uma coisa que é muito ruim. Você vai sentir dor, é uma coisa que limita bastante a nossa qualidade de vida. Então, ainda bem que você conseguiu essa atenção dele. A Maria Antônia mandou pra gente uma dúvida. Os remédios para quem tem diabetes podem ser tomados... travou exatamente o meu chat neste momento, turma. Mas a gente vê em seguida. Destravou aqui. As medicações para diabetes podem ser tomadas antes das alimentações? Sim. De maneira geral, não faz muita diferença se você toma antes ou depois da comida. Tá? Eu gosto de orientar a tomar antes, porque você já cria o hábito de, antes de comer, você já toma a medicação. Não corre o risco de, imagina, quando você sai... vamos pensar num mundo pós-pandemia em que tá todo mundo vacinado, né? Imagina, você sai para jantar, né? Tá aquele jantar super divertido, você come e se perde na conversa e esquece de tomar medicação. E aí isso pode impactar sim no manejo do seu diabetes. Então você já toma antes. Você pode tomar, por exemplo, chegou no restaurante, pediu água até chegar a comida, você já toma a sua medicação e tá tudo em ordem, tá? Mas, lógico, tanto faz se pode ser antes ou depois. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que tem muita intolerância gástrica quando toma metformina. E, nesse caso, tomar depois da alimentação pode ajudar a reduzir. Então, a gente tem que avaliar isso também. Boa noite, pessoal que está aí com a gente. Vamos ver o que vocês mandaram aqui. Já estamos a 19 minutos nas nossas lives aqui. Que
coceira no nariz. Falando em mundo pós-pandemia, não se esqueçam, a gente tá começando a vacinação das pessoas que têm diabetes aí para Covid. Não se esqueçam de se vacinar, tá? A vacina salva. Vacina evita caso grave de Covid, evita tubo, morte, sequela. E é isso que a gente quer. A gente quer que realmente Covid seja uma doença que tenha passado. A gente não quer esses... A gente queria poder evitar essa mortalidade. Então, se vacine. Se necessário, peça para o seu médico uma declaração de que você tem diabetes para você levar na UBS. Corra atrás do seu direito à vacina. Beleza? Vamos ver. A Gabi Nepo entrou aqui para participar da nossa live com a gente. Seja muito bem-vinda. Vocês não têm mais perguntas. Vocês começaram super bem. Acho que a gente tem ainda tempo para umas 2 perguntas. Caso vocês tenham muita vontade de perguntar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se alguém mandou alguma pergunta. Ninguém mandou pergunta no Facebook nesse meio tempo. No Instagram, o que vocês mandaram aí no chat, turma? Boa noite. Pessoal, o que vocês acham que pode ser o nosso tema da próxima live? Porque a gente já cobriu praticamente todas as medicações para diabetes. A gente, assim, tema não falta, mas vamos fazer os temas que vocês querem? Acho que é mais divertido. Que a gente pode falar de coisas de conceitos de educação em diabetes que normalmente acaba passando despercebido. A gente pode falar de hackear a bomba de insulina, que foi um tema super legal no CITEC desse ano. A gente pode falar de tecnologias em diabetes, por exemplo. Podemos falar de o que mais? Complicações a gente já falou, mas se vocês quiserem a gente fala um pouquinho mais de outras complicações diferentes aí. Que mais que a gente pode falar? Olha, Nealves, por que criança perde tanto peso no começo do diagnóstico e por que é tão difícil engordar? Primeiramente, criança quando tem diabetes, de maneira geral é diabetes tipo 1. E diabetes tipo 1 é aquilo que a gente sabe, a gente vai ter falta de insulina. Falta insulina, a insulina é um hormônio que, entre outras coisas, leva ao ganho de peso. Tá? Então, lógico, você tem que comer para poder ganhar peso. Então não é só a coitada da insulina que está fazendo você engordar. Se está faltando insulina, o corpo vai começar a mobilizar reserva, especialmente de músculo, né? Tecido adiposo também, mas principalmente músculo, para gerar energia. E é assim que a gente tem a produção de cetoácidos. Só um segundo. Be welcome, Anita. I miss you, my fellow young leader from IDF. Welcome to our live about diabetes. We're answering questions about diabetes. You are more than welcome to join us. Para quem não conhece, a Anita Sabid é uma young leader do Oriente Médio. Faz parte da IDF com a gente. Ela é super antenada nas questões de diabetes. E é uma honra participar com ela aqui com a gente. Voltando à questão de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é falta de insulina. Com falta de insulina, a gente mobiliza reserva. Mobilizou reserva, principalmente músculo e um pouquinho de gordura. A gente perde peso. Tá? Então, é um jeito ruim de conseguir energia. É meio que usar combustível batizado no carro. Tanto que, uma hora, o motor do carro funde. Também chamada de cetoacidose diabética. Que é exatamente isso que acontece. E aí, o que vai acontecer? A gente repõe a insulina. Repôs a insulina uma vez que a glicose esteja compensada, né, a criança vai ter um crescimento normal. Mas agora, o pessoal que fica pensando, eu queria engordar um pouquinho com diabetes. Gente, não queiram engordar. Engordar vai levar a uma necessidade maior de insulina, vai levar a resistência insulínica mesmo que você tenha diabetes tipo 1. Aumenta o colesterol. Gente, pra que vocês querem aumentar, gente? Pra que vocês querem ganhar peso assim? A não ser quem tá desnutrido, não precisa não. Forte abraço aí pro Ciarelli. A Dalva mandou aqui pra gente. Uma pessoa de 63 anos, qual o nível que devemos manter? Até quanto? Para a maioria das pessoas com diabetes, a orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Em jejum, entre 70 e 130 de glicemia, após as refeições menor que 180 e uma hemoglobina glicada menor do que 7%.
Agora, essa meta tem que ser revisada com o seu médico, né? E sempre pergunte pro seu médico qual a meta. Se ele não souber dizer, aí é complicadinho, né? Rodrigo mandou pra gente. Em relação à prática de esportes e cuidado com os pés, você recomenda patins inline e o uso de palmilha em gel para amortecer o impacto? Sabe qual que é a melhor atividade física para quem tem diabetes? Aquela que você gosta de fazer. Especialmente porque, primeiro, se você gosta de praticar essa atividade física, você vai querer praticar mais ainda e vai ter todos os benefícios da atividade. Não vai ser aquela tortura. Lógico, você vai ter, e ainda mais, você vai se divertir nessa atividade. Isso é fator de proteção para problemas como depressão, ansiedade. É tudo de bom, você tem que escolher aquela que você gosta mesmo. Se você gosta de patinar, no caso patins inline, bom, você tem que tomar os cuidados básicos, né? Use joelheira, use cotoveleira, capacete, palmilha em gel para amortecer o impacto. Assim, se você sente muito impacto, não tem problema, você pode usar. Mas de qualquer forma, é válido você procurar um educador físico para ter a avaliação correta da sua necessidade. Porque muitas vezes você se acostuma com o impacto e não tem nada, nenhum efeito negativo. Às vezes você realmente precisa dessa palmilha em gel. Tá certo? Mas parabéns por ter achado uma atividade física que você gosta de fazer. Isso é o mais importante. Temos tempo para mais uma pergunta, gente. Mais uma pergunta. O pessoal ainda está entrando. A Rosana Marques, a Janaína Medeiros, a Maíse. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Bem-vindas à nossa live. Temos tempo aqui para mais uma perguntinha. Mais uma, né? A gente já está em 26 minutos de live. Vamos ver. O que mais que a gente pode falar a respeito de diabetes nas próximas lives? Que vocês gostam, que vocês têm curiosidade, que vocês querem saber. Pessoal mandando chuva de coração, vocês são muito puxa-sacos. Não temos mais nenhuma pergunta, pessoal. Hoje vocês ficaram meio tímidos agora no. Falaram bastante no finalzinho, mas não tem problema. A gente vai ter tempo para responder outras perguntas. Então vamos aproveitando aqui, vamos chegando ao final da nossa live. Quero agradecer muito a presença do pessoal que ficou aqui até o final, que deu uma passadinha. É sempre um prazer fazer live para vocês. A gente volta na quinta-feira, às 6 da tarde, aqui mesmo no nosso Instagram, o Doutor Insulina, no Facebook, o Arquimago da Insulina. As lives ficam gravadas e serão postadas no canal do YouTube, Arquimago da Insulina. E a gente fica por aqui hoje. Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau.